Falando então sobre a minha experiência, né? Nada melhor do que dar um exemplo prático. Então, assim, eu danço há mais ou menos 20 anos. Eu comecei bem novinha mesmo, assim, a dançar. E há 13 anos que eu danço profissionalmente, que eu dou aulas. Então, eu tive um período também onde eu morei nos países árabes. Eu fiquei 3 anos morando nos países árabes e dançando por lá, né? E antes de eu ter essa experiência, quando eu dava aulas aqui no Brasil e fazia somente shows aqui no Brasil, eu tinha muito aquela ideia de que boas bailarinas eram aquelas bailarinas assim que faziam coisas inéditas, que faziam movimentos diferentes, que faziam assim, coisas que chamavam realmente a atenção do público, coisas de um nível técnico, vamos dizer assim, mais elevado. Eu tinha muito essa ideia no início e eu me colocava bastante esse desafio, tanto que logo no início ali que eu comecei a me profissionalizar mesmo, que eu comecei a dar aulas mesmo, eu queria fazer queda turca, eu queria fazer tudo que era coisa, né, porque eu achava que era isso que impactava, que trazia uma dança de qualidade. E aí, claro, também tinha consciência que a base era importante, mas não tanto quanto eu tive depois. E aí, estudando e me preparando para ir trabalhar e morar no exterior, nos países árabes, eu, claro, fui buscando experiência com pessoas que já dançavam lá, brasileiras que já dançavam lá. Comecei a estudar mais e mais as bailarinas árabes, principalmente as libanesas, as egípcias também. Eu sempre gostei muito de estudar. E aí eu fui percebendo que o que eu admirava mais nelas era justamente essa questão da leitura musical. Então, aquela coisa de acertar todas as marcações da música e às vezes tornar visível aquelas nuances da música que nem eu estava percebendo naquele momento. Porque tem algumas bailarinas que têm uma leitura tão boa, que principalmente egípcias, assim, que eu notei bastante isso, que elas tornam um som visível que você não está percebendo. E mesmo assim elas não deixam de tornar visível aquele som que está mais em destaque, que sempre vai ter um som que está mais em destaque, né, em todos os momentos da música. E aí eu comecei a entender esse conceito de menos é mais. Eu sempre acho importante quando você vai dançar em algum lugar, quando você vai fazer um show em algum lugar, seja aqui no Brasil, o país que for, ou propriamente o local que você vai dançar, você avaliar a questão do público, que público que está te assistindo. Inclusive eu quero fazer um conteúdo falando sobre isso, exclusivamente sobre público e sobre os tipos de show, né? E aí eu comecei a pensar nesse contexto, tipo, o que os árabes esperam de mim? Né? Uma brasileira que está indo dançar a dança deles, que faz parte da cultura deles e do dia a dia deles. O que eles esperam de mim? Então eu comecei a entender, estudando e também praticando, né? Lá na prática eu comecei a entender que menos era mais. Eu já tinha ouvido falar isso, né? Em outros âmbitos da dança, mas com relação a essa parte da musical mesmo, da competência musical, eu fui entendendo que menos é mais. Que é muito mais válido você fazer 3 movimentos na sua dança, 3 movimentos com as suas variações, né? Talvez você utilizar um movimento mais fluido em um certo momento, depois você utilizar um movimento mais acentuado. Se couber na música, você utilizar um movimento vibrado, né? Mais tremido. Eu fui entendendo que é muito mais válido você usar 3 movimentos e as variações dele durante uma música e marcar todas as nuances, né? Marcar todos os detalhes, todos os instrumentos que estão em destaque no momento certo, fazer as finalizações de frase, que isso também é uma sacada bem interessante, tá? Sobre as finalizações de frase, eu não tô falando de ritmo, eu tô falando do sentido que a música dá,
Então, às vezes a gente começa uma frase e a gente sente quando essa frase vai acabar por causa da melodia, porque o ritmo continua o mesmo, tá? E aí a gente tem que saber fazer a finalização dessa frase para começar para a próxima. Isso é tema para um outro dia, mas enfim, saber fazer essas finalizações, as marcações, as nuances do que você dançar 10 movimentos diferentes, se atirar no chão, virar de cabeça para baixo, dar pirueta, né? E não marcar as nuances, não fazer a marcação que é importante dentro da música.